palavra de Deus. E a partir dali a minha vida mudou. Eu decidi, falei para Deus, eu me lembro como hoje, se o Senhor me curar, me usa da maneira que o Senhor vai entender. E a partir dali Deus fez nascer dentro de mim o desejo de fazer a obra, me batizei, depois fui batizado com o Espírito Santo, depois eu me converti de fato e de verdade, e depois passei a entrar no grupo de jovens, me tornei obreiro, depois candidato ao altar, me deu vontade, nasceu dentro de mim o desejo de ser pastor, tive toda aquela preparação na igreja para ser pastor, depois me tornei auxiliar de pastor, e estou até hoje. E aí foi todos os processos que tem dentro da igreja. Estou aqui no Mato Grosso do Sul, estou como pastor há 19 anos, agora, e estou nessa caminhada pregando a palavra de Deus, ganhando almas para Jesus, fazendo tanto o trabalho espiritual como o trabalho social, que é muito forte. Eu aprendi também dentro da igreja e tenho levado isso às comunidades, tenho levado isso também a todos os lugares. Acreditamos na transformação das pessoas, porque isso aconteceu comigo, e eu tenho certeza que é apenas o início do que Deus tem preparado para a gente fazer, doar a nossa vida muito mais para ajudar o próximo. Eu tenho uma experiência, pastor, que aliás, o André Putinello, ele é médico. Quando ele era governador, foi em 2013. Eu fiz uma cirurgia, fiquei em coma por 30 dias, fiquei 45 dias com respiração mecânica, fui dado como morto. E aí fizeram corrente de orações, pastores, amigos, todo tipo de oração, todo tipo de fé. E eu voltei. Ia ficar tetraplégico, não ia ser vegetal, ia morrer e tal. O André falou para mim quando eu fui visitá-lo, depois que eu saí do hospital, perdi todos os movimentos, tive que reaprender tudo, caminhar, falar, comer, tomar banho, enfim. Foi um período de recuperação bastante complicado. O André falou para mim: Mariano, você é uma das causas que a ciência não explica. A primeira vez que eu fui te ver, eu achava que você tinha 2% de sobrevivência. Nas outras duas, eu fui para me despedir do amigo. E você está aqui falando comigo. Então, a ciência não explica. E, obviamente, as pessoas, amigos, pastores, dizem: Deus tem um propósito para você e tal. Parará. Enfim, eu continuo tendo minha vida, fazendo política, que é a única coisa que eu sei fazer, distribuindo, falando, debatendo. E, de repente, seja esse meu chamado. Mas só para dizer que os milagres acontecem e a gente precisa acreditar neles. Mas, pastor, há 19 anos você é pastor. E você é pastor de uma igreja que, se não é a pioneira na política, mas é uma das que abriu para a população, para o entendimento de que é necessário as suas lideranças e a sua igreja participar da política como um espaço de poder. E você começou essa militância também na Bahia, certo? Quais foram os trabalhos na política como pastor que você desenvolveu na Bahia? Primeiro nós começamos à frente do trabalho do grupo de jovens na igreja, e aí a gente teve que começar a participar. Primeiro a gente tem que conseguir espaços, fazer trabalho com esporte. Mas não tem ninguém, tudo isso. Aí a gente ia atrás dos vereadores, e aí a gente tinha portas fechadas. E aí na época, foi eleito um vereador na cidade, e esse vereador falou: olha, nos ensinou como fazer os ofícios, a quem procurar. Então a gente já não ia mais através dele, já ia direto, para a gente poder agilizar. E a partir disso daí eu comecei também na igreja fazer os trabalhos sociais. Depois que eu saí da liderança dos jovens, assumi a igreja. Fui para um bairro de Salvador chamado Bairro da Paz, conhecido também como o bairro mais violento de Salvador. Foi mudado o nome. Não sei se você já assistiu aquele filme Bairro 13, que acabaram com o bairro, destruíram o bairro para reconstruí-lo. Sim. Assisti esse filme. Aconteceu isso com o Bairro da Paz. Era chamado As Malvinas. De um lado a Orla de Salvador, Itapuã, e do outro lado era a Paralela, que dava acesso ao aeroporto, e o bairro ficava no meio. Localizado, ponto de drogas para tudo. Acabou-se o bairro, construíram condomínios comunitários, foram doados para as famílias que voltaram para lá, mas com normas, com polícia, com tudo, e virou Bairro da Paz. Mas continua a mesma violência. E lá a igreja ficava na parte de baixo do bairro, em cima era o morro, então toda a água da parte de cima descia para frente, onde era a igreja, e aquela rua ficava alagada, ninguém ia. Então eu falei: a gente tem que fazer alguma coisa. Então a gente juntou a comunidade naquele local,
compramos, na época, providenciamos não sei quantas caçambas de entulho. Eu descobri que tinha mestre de obras ali na igreja, descobri tudo. E aquela rua que era sem asfalto, toda a água vinha para lá, a gente fez um projeto de drenagem por conta própria lá, sem experiência nenhuma. E a gente mudou, a gente conseguiu levantar cerca de meio metro a rua, depois jogamos concreto por cima, colocamos manilha por baixo para escorrer a água. E no final nós conseguimos o asfalto, através da deputada federal do Republicanos, na época, a Tia Heron, que fez uma emenda parlamentar para a prefeitura, que foi lá e asfaltou através do prefeito, na época, Semi Neto. E aí, a gente, a partir dali, a pessoa falou, mas você fez o que os políticos não fazem. Aí eu falei, não, eu fiz o que um pastor faz, cuida do seu povo, cuida das ovelhas. Não tem igreja, você não tem como eles chegarem na igreja. E a partir dali, eu fui tirado naquele momento para ser coordenador político da Tia Heron, que saiu de vereadora na época para deputada federal, primeira mulher em Salvador que saiu de vereadora da capital para deputada federal e eleita com mais votos do que o atual deputado federal, que era o Márcio Marinho. Pela primeira vez nós elegemos 2. E a gente passou a entender que é necessário ter pessoas, em todas as camadas sociais tinha pessoas para defender o seu público, defender aquilo que acreditava. E a igreja, na época, entendeu que tinha que lançar deputados estaduais, federais. E eu passei a ficar na coordenação da Tia Heron. Depois ajudei também na coordenação do deputado estadual, o ex-deputado estadual Cidelvan Nóbrega. E foi quando me pediram para escolher entre a coordenação política e voltar para o altar e ser pastor. Eu escolhi voltar para o altar. Então eu vim para o Mato Grosso do Sul há 10 anos atrás. Em 2014 chegamos em Campo Grande. E aqui eu só não sabia que o líder da igreja que estava lá na Bahia viria para cá, o bispo Rafael Cavina. Então eu conheci o deputado Antônio Vaz e fui apresentado para coordenar a campanha dele, já que nós tínhamos 16 anos que não elegíamos um deputado estadual. O último tinha sido o Reginaldo, né? Sim. E aí a gente foi assumir a coordenação geral. Na época, estava lá, eu era pastor lá dos seus familiares, seus amigos lá em Nova Lima, estava lá. Foi quando aconteceu o acidente e eu fraturei o joelho e estava me recuperando. Mas no meio da recuperação tive que coordenar a campanha. Foi muito difícil. Você acompanhou, passou de perto na época, Sim. você presenciou tudo. E conseguimos ter o êxito no final da eleição do deputado Antônio Vaz. Depois eu me recolhi de novo. Mandaram eu escolher, eu voltei para o altar ser pastor. Novamente? Novamente, voltei para o altar. Se mandar escolher, eu volto. Então é bom nunca mandarem escolher. E aí eu, agora, logo depois, comecei a ajudar nos bastidores. Me tornei coordenador político da Universal no Estado, no lugar do Antônio Moraes. E aí trouxe novas ideias, sempre fui muito curioso, tenho uma facilidade muito grande de aprender. Se eu ver a pessoa fazendo uma coisa uma vez, eu faço. Se eu ver... Bom observador. Tenho uma facilidade muito grande para isso, curioso, gosto de inovar. E isso nós trouxemos para a campanha do Vaz, depois do Gilmar da Cruz, o vereador da capital, 2 eleições consecutivas, no estado inteiro também. Isso nos ajudou e estamos cada dia mais aprendendo. A gente acredita que com o trabalho sério, o trabalho duro, inovando e aprendendo cada vez mais, a gente pode cada vez mais quebrar barreiras e evoluir em todos os dias, em todo instante. Esse é o meu pensamento e a gente está evoluindo não só através dos bastidores, como agora nós vamos estar indo para substituir o Gilmar da Cruz na instituição com a qual a gente faz parte. Antes de a gente chegar em 2024, que é esse projeto, recentemente o Antônio Vaz assumiu a presidência do Republicanos e você assumiu a Secretaria-Geral, é isso? Isso. A Secretaria-Geral para um partido, para quem nos ouve, é a secretaria responsável pela organização, fala em nome do partido, na verdade, e dirige todas as outras secretarias e é responsável pela implantação, digamos assim, do partido no Estado. Quando vocês assumiram o Republicanos até a posse do Vaz, um pouco antes, né? Porque o pastor Wilton deixou a presidência, me parece, logo depois das eleições. Sim. E aí, interinamente, o Vaz assumiu, mas ele assumiu oficialmente recentemente. Como é que estava o partido? Qual que é a diferença do partido que vocês estavam e que vocês assumiram? Como é que está isso? A
aproveitando aqui agora, queria dar os parabéns ao Wilton Costa, que ficou à frente do Republicano durante 8 anos, teve um papel importante no crescimento do partido do Estado. E parabéns também ao deputado Antônio Vaz, que ele era o presidente em 2014, logo depois o Wilton assumiu, e ele voltou agora como deputado, no segundo mandato, e tem inovado, criado novas estratégias. Quando o Republicanos assumiu, a nova direção do Republicanos assumiu agora, tinha 22 diretórios no Estado, sendo que 14 estavam vigentes. 14 vigentes, isso no sistema, e hoje, 6 meses depois aproximadamente, com a nova executiva estadual, nós estamos com 72 municípios, 72 diretórios no Estado, e isso tem crescido uma evolução, tem uma ajuda à participação de toda uma equipe de trabalho. Hoje, o diretório estadual, a executiva estadual é composta pelo deputado estadual Antônio Vaz, o vice-presidente é o ex-deputado estadual Herculano Borges, o Júnior Longo, o Jeremias, sempre pessoas que já tiveram seus mandatos, experientes na política e fazem parte diretamente. Eu sou secretário-geral, o tesoureiro é o Lucivaldo Correia, que já trabalhou com muitos políticos, aí como Giroto, entre outros, junto com a secretária estadual também do Republicanos, que é a Raquel Correia, também, que é uma figura aí conhecida por todos aí nos bastidores da política aqui no Estado. Militante histórica. Defensora das mulheres e capacitada para a função. Então nós abrimos o partido para que o máximo de lideranças pudessem fazer parte para compor em grupo. Temos reuniões mensais, ou online ou física, com o diretório estadual e também com os municípios para decidir. E a diferença do novo executivo estadual, através do deputado Antônio Vaz, é que ele deu autonomia a todos os presidentes municipais do diretório para eles decidirem em seu município como o partido irá seguir. Isso é uma faca de dois gumes, eu falei para o Vaz. Algumas pessoas falam, mas Vaz é perigoso. Não, nós damos autonomia. Eles têm o livre-arbítrio. O livre-arbítrio de decidir. Mas só que eles têm também eles não podem dizer que não damos autoridade para ele, mas eles também vão se responsabilizar pelos resultados. Ou seja, se for bem sucedido, mérito deles. Mas se for mal sucedido, a culpa também é deles. A culpa também volta. Pastor, me diz uma coisa, a eleição do governador Tarcísio em São Paulo reflete no Mato Grosso do Sul? É um ponto muito importante, tem refletido muito. Com a influência com a rota bioceânica, que vai vir diretamente para o nosso estado e vai sair. Muitas decisões vão ser tomadas em São Paulo. É tanto que nós tivemos agora o nosso governador e a equipe do Mato Grosso do Sul em São Paulo, se eu não me engano, no MSDI, né? Isso, MSDI. Para mostrar o que é que Mato Grosso do Sul tem e a potência que é o nosso estado para investimentos. Se eu não me engano, hoje, Campo Grande é uma das capitais do Brasil menos industrializada. E com a rota bioceânica, nós tivemos uma reunião agora onde o presidente da Comissão de Indústria e Comércio do Brasil, nós trouxemos ele aqui no estado, é deputado federal do Rio de Janeiro, ele veio junto com o Vaz, que também, o deputado Antônio Vaz é o presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Turismo aqui do Mato Grosso do Sul. O presidente do Rio Indústria, que veio aqui para conversar já e alinhar com a prefeitura, também com o governo do estado, sendo que o Rio de Janeiro é o segundo maior estado consumidor do Brasil, mas tem a dificuldade da violência. Então muitas indústrias estão querendo migrar do Rio de Janeiro para o Mato Grosso do Sul. Isso vai potencializar e o governador do Republicanos, o Tarcísio de Freitas, tem participado desse processo diretamente, tem feito essa parceria. Cerca de 30% das importações que passavam pelo Porto de Santos ou alguns portos de São Paulo vão vir diretamente aqui para o Mato Grosso do Sul. E isso tem ajudado. Muitos empresários têm procurado aqui o partido para se filiarem. Muitas pessoas do agro, pessoas que não são extremistas. Hoje vivemos 2 extremos na política. Tem a extrema direita e a extrema esquerda. E aqueles que têm o seu posicionamento, mas não são extremos, se encontram no Republicano um partido que eles possam se encaixar. Não concordam com algumas coisas da direita, nem concordam com algo da esquerda. Mas como o Republicano é um partido de centro-direita e não é extremo,
se posiciona, mas não precisa arrumar confusão para mostrar o seu posicionamento. Respeita o posicionamento dos outros. Então eles têm vindo. O presidente Marcos Pereira é um cara bastante centrado, pelo menos nas falas e nas posições, né? A prova disso é que hoje ele é o vice-presidente da Câmara dos Deputados e com o apoio da direita e da esquerda. Foi um dos vice-presidentes, o primeiro vice-presidente mais votados da história, né? Tanto com votos da esquerda como da direita. E ele consegue transitar entre tudo. E o Tarcísio tem tido um papel fundamental no crescimento do republicano no Estado. Que hoje, nessas eleições, eu acredito, Mariana, que o republicano vai assumir o protagonismo no Estado inteiro. Nós queremos sair de 18 vereadores para 50, no mínimo 50 vereadores no Estado. E para a gente chegar em 2026, estamos lançando aí vários prefeitos, algumas cidades ainda, a definir, mas pretendemos eleger no mínimo aí de 10 prefeitos para mais. Estamos conversando, o deputado está tendo um diálogo com todos os presidentes estaduais, com todos conversando sobre parcerias em municípios. É uma meta ousada, isso é 150% de crescimento para vereadores e para prefeito. O Republicanos tem prefeito no Estado? Hoje nós não temos nenhum prefeito, temos vice-prefeitos. É um crescimento de 10 mil %. Mas se a gente quer crescer, se tornar um partido tem que ser ousado. Grande, e hoje o republicano do Mato Grosso do Sul não estava conseguindo alcançar o crescimento do país. Hoje o republicano é o 6º maior partido no Brasil, com 42 deputados federais, 2 governadores, 4 senadores, temos o vice-presidente da Câmara e todos os estados cresceram. E aqui a gente ainda não tinha conseguido acompanhar o crescimento do partido. E se a gente quer se tornar grande, eu tenho algo dentro de mim. Temos que pensar grande, investir grande. Se eu quero 100 prefeitos, tenho que trabalhar para, no mínimo, 300 para dar tudo errado e chegar naquele objetivo. Verdade. E esse é o pensamento hoje do republicano Mato Grosso do Sul, do presidente Antônio Vaz e da equipe que está lá. Pensar grande. Então sair de 18 vereadores para 50. 50 vereadores. Essa é a meta, é o objetivo. Por isso o objetivo do Republicanos também é chegar até outubro com os 79 municípios. O deputado está viajando muito. Todo final de semana ele faz de 5 a 6 cidades em uma rota dando posse. Já deu posse a esses presidentes, mas fazendo um ato de filiação e uma posse na cidade para movimentar e mostrar a força do partido. Tem conversado com o prefeito, com os partidos daquele município para mostrar que o republicano é um partido do diálogo e parceiro para que possam crescer e possam participar do processo em cada município de forma decisiva, né? Como tem sido no Brasil hoje. O posicionamento dos republicanos hoje nacionalmente é de independência, para ter liberdade nas suas votações. É um partido de centro-direita. Pra você ter uma ideia, votou favorável, votou com o governo agora para a reforma tributária, que foi toda essa polêmica que a gente viu aí, mas... É necessário votar. Algumas coisas tem que... Algumas coisas convergem, pelo menos, né? Porque eu estava essa semana conversando com uma pessoa, e essa pessoa falou o seguinte... mas como é que pode? O republicano votou em algo do governo? Eu falo, não, a reforma tributária, há mais de 30 anos, foi quem mais defendia a reforma tributária é a direita. Só porque agora a esquerda conseguiu aprovar, não é mais válida? E eu costumo comparar, Mariano, a reforma tributária como uma reforma de uma casa. Você programa uma coisa, sempre sai mais caro do que o esperado. Verdade. E vira uma bagunça. Mas depois, no final, com o tempo, pagam-se aquelas dívidas e a casa fica do jeito que você quer e volta à normalidade. Os setores que a gente como é que eu posso falar? Os setores mais afetados serão de serviços, que é que a maioria da comunidade do povo usa, mas em contrapartida a indústria vai crescer. O nosso estado vai ser penalizado como todos os outros. São Paulo não vai sentir tanto. Principalmente os setores, que o pessoal fala penalizado, pastor, mas são os setores que sempre viveram com os benefícios do Estado, que para poder crescer, o Estado teve que intervir, dar incentivos, aí cresceu, agora está na hora de retribuir, agora está na hora de... Quando eu falo em penalizado, eu falo, vão ter uma carga tributária, vai ser aumentada. Vai ser aumentada para eles. Mas em contrapartida, a indústria vai crescer. O nosso Estado... provavelmente, no mínimo, acredito que vai duplicar ou triplicar a industrialização do nosso estado com a rota bioceânica. Isso vai gerar mais empregos, mais riquezas, mais riquezas, mais renda.
E a gente está falando disso em 2024, estivemos mês retrasado lá em Ribas do Rio Pardo, a gente está falando com a inauguração da Rota Bioceânica no nosso estado, de contrapartida de início, quase $1 bilhão será investido no nosso estado. Pelo menos vai passar por aqui e nós vamos desfrutar disso. A infraestrutura logística de Campo Grande tende a crescer e aí o pessoal vem preparando já esse negócio, tem o Porto Seco, tem a cidade na verdade tem que se preparar para grandes armazéns, para habitação, os corredores, as estradas têm que ser melhoradas, há todo o investimento a ser feito na infraestrutura que depois da ponte completada vai ser feita. E o próprio porto de Porto Murtinho vai ser mais acionado, né? Capacitação de mão de obra. A empresa lá em Ribas do Rio Pardo estão treinando gratuitamente, dando curso de capacitação para os moradores de Ribas do Rio Pardo, porque no final do ano que vem todo aquele povo que está em Ribas do Rio Pardo vai embora, são de mão de obra. E vão ficar cerca de apenas 3.000 funcionários. E eles estão incentivando aqueles que vinham de fora morarem em Ribas, porque a grande maioria estão morando em Campo Grande, Sim. Porque não tem habitação lá, e capacitando jovens, mulheres, homens, dando curso. Eles estão recebendo uma ajuda de custo durante o curso e já tem o seu emprego garantido quando a fábrica foi inaugurada. Isso é muito importante. Em habitação, estão construindo muitos edifícios lá, como estilo Minha Casa Minha Vida, para que as pessoas morem lá, habitem aquela cidade, venham crescer. Acredito que esses programas habitacionais têm que ser implantados em todo o estado, porque nós vamos ter também uma mega empresa também lá em Inocência, mas os trabalhadores... É um frigorífico de... Não, é celulose também. Celulose? É verdade. E tem o frigorífico de peixe que estava sendo instalado, já deve estar funcionando, e tem outra fábrica de celulose, né? Mas o mais engraçado é que as pessoas não irão habitar em Inocência. Os trabalhadores vão ficar em Três Lagoas, porque a fábrica vai ficar próximo à divisa dos dois. Então, como não tem como habitarem, não tem estrutura para Inocência, eles vão estar trabalhando, indo e vindo ali por Três Lagoas. Então, isso vai fazer crescer ainda mais Três Lagoas e Inocência, né? Mas é o progresso chegando. São 7h51 na cidade de Morena. Estou conversando com o pastor Neto Santos, secretário-geral do Republicanos no Mato Grosso do Sul, coordenador político da IURD no estado. Para quem não conhece essa estrutura, tem mais de 300 templos no estado, né? Dessa média. É uma missão não tão pequena assim. Mas, pastor, vamos falar de Campo Grande. Vamos começar da prefeitura. O Republicanos pensa em lançar prefeito ou tem aliança sendo discutida? Hoje o Republicanos ele entende o seu tamanho no momento e nós já conversamos com o diretor, não vamos lançar um candidato a prefeito em Campo Grande. Mas nós estamos conversando com as lideranças, podemos sim, o Republicano indicar um vice, por que não um vice, para a gente focar naquelas metas que foi falado a princípio, mas para a gente montar e lançar uma chapa majoritária em Campo Grande, hoje a gente não tem estrutura nem econômica, nem uma estrutura em massa ainda para lançar um candidato. E lançar apenas por lançar, então é melhor a gente se preparar, se organizar no estado, se fortalecer, para que daqui a 4 anos, nas próximas eleições, a gente pensar em lançar um candidato competitivo e que possa, de fato, de verdade, lutar, disputar e brigar de igual para igual com os candidatos dos outros partidos que ainda estão à frente do Republicanos aqui no estado, né? Essa conversa que está havendo, estão conversando com a prefeita, com o governo, como é que estão conversando com os dois ainda? Na verdade, nós estamos conversando com todos os pré-candidatos, né? Tem procurado a gente, tanto o governo como a prefeita. Nós estamos abertos a conversar e ver a melhor opção para o Republicanos e para Campo Grande. Temos um objetivo em Campo Grande, estamos focados em montar a chapa, que está bem adiantada. Hoje o presidente municipal tivemos também uma mudança em Campo Grande, é o vereador Betinho. Tem 13 anos, quase 14 no Republicano, vereador, sempre fiel, sempre ali brigando pelas bandeiras do partido. Então a gente, até para renovar nesse novo ciclo, quem foi o presidente durante muitos anos foi o Gilmar da Cruz, e agora o presidente é o Betinho.
e nós estamos focados em, pelo menos, trabalhando para dobrar a bancada. Montar chapa, são 30 candidatos. 30 candidatos. Entre homens e mulheres, os dois. Homens e 9 mulheres, se for levar ao pé da letra, ou mais mulheres se quiser. Na verdade, a lei diz gênero, não diz que seja mulher, né? Pode ser o contrário. Mas, enfim, são 30 candidatos. Qual que é dobrar o número de... A meta é dobrar aqui? No mínimo dobrar. Eleger 3 direto e brigar pelo 1/4 na sobra e dobrar a bancada, que hoje é composta por 2 vereadores, que é o Betinho e o Gilmar da Cruz. Né? Pastor, agora vamos ao seu caso. Como que é esse processo de escolha da IURD? Veja, para quem está de fora, o Gilmar ele tem um mandato, é o vereador, dois mandatos, três mandatos, né? Sempre muito bem votado, sempre com a igreja lhe dando todo o apoio. E aí tem um processo interno de discussão. Termina esse ciclo do Gilmar? É uma decisão política da igreja, digamos assim? Não, na verdade, ela é a decisão. Tem um grupo de pastores que fazem parte da coordenação, tudo certinho. E essa decisão, ela veio através de uma decisão do vereador. Ele fez uma escolha de não ser mais pastor. Uma decisão dele, ele não quis ser mais pastor. Uma escolha pessoal dele, que nós não concordamos, mas respeitamos. Eu sempre estive nos bastidores. E aí foi ter uma escolha para um novo nome. Eu não indiquei o meu nome. Eu indiquei o nome de outras três pessoas, inclusive, o senhor conhece muito, o Antônio Moraes, que eu era o vice-presidente do Republicano, estava à frente e tudo. Mas acabou que não foi. Esses nomes não foram aprovados. E aí surgiu o meu nome, indicado pelo grupo de pastores de Campo Grande. Teve uma escolha, e nessa escolha o meu nome foi cotado. Eu sabia que não seria, a direção tinha me falado que eu não seria por causa da responsabilidade do partido, mas missão dada é missão cumprida, né? Um ciclo começa quando o outro termina. E a gente está aqui para acatar. Eu sempre fui uma pessoa de grupo, por mais não concordar com algumas escolhas ou decisões, mas nós somos de grupo. Às vezes a nossa vontade não prevalece, mas a nossa vontade às vezes não é o melhor para aquele grupo. E dessa forma a gente aceitou. Tem 3, 4 meses que eu fiquei sabendo dessa decisão. E eu tenho certeza que de lá para cá nós estamos trabalhando, conciliando o partido com a igreja e também a campanha política. Estamos trabalhando, porque não é fácil substituir um vereador de 3 mandatos, o Gilmar da Cruz, um cara excepcional. Mas a gente vai juntos, a gente é amigo, tem uma boa relação, tudo. Mas eu acho que é um processo natural, assim como houve também agora um novo ciclo no Republicanos, um novo ciclo na igreja, e isso acontece naturalmente. Para quem está nos ouvindo, eu fiz consultoria para o Wilton Acosta no período da presidência e acompanhei acho que 3 mudanças. Acompanhei não, mas eu porque no partido eu não acompanhava a IURD. Mas assim, 3 mudanças de bispos, não vou me lembrar o nome deles. Mas assim, eles recebem uma notificação às 8 da noite que ele vai estar no Pará no outro dia, e no outro dia às 10 da manhã ele já começa a fazer um culto de abertura de recepção na cidade. Ele pega o galo de briga dele, a esposa, e amanhece no outro dia na outra cidade. A igreja é extremamente centralizada e os pastores, obviamente, se submetem a essa centralização. Então a missão para mim, eu diria que não é muito democrática as decisões da igreja, mas, enfim, é uma instituição que tem que ser respeitada. Então, essa missão, eu não olha, obviamente faz muito tempo que eu também não falo com o Gilmar, mas não sabia que ele tinha feito a opção de deixar Você não deixa de ser pastor, essa decisão dele é dele sair da IURD? Não, ele continua como membro, ele é membro da igreja, ele é membro, está frequentando, todo um caráter irrefutável, mas foi uma decisão dele, né? Uma escolha dele. E na Universal nós temos uma particularidade. Todos, quando se tornam pastores, sabem das normas e das direções. Algumas pessoas falam, mas na igreja eu estava na igreja lá e era um pastor, eu fui lá no outro mês, tinha trocado ele. É justamente por isso que acontece na Universal, tem essa direção. Tem muitas pessoas que às vezes falam, vou na igreja lá porque o pastor é gente boa, ele é meu amigo. E acabam indo lá não buscando mais a Deus, mas sim buscando
O pastor. amigo que é pastor. Isso pode comprometer a salvação daquela pessoa, por se apegar tanto à pessoa, e vai que aquela pessoa lá na frente ela cai, ela dá um mau testemunho. Então, eu já passei por 2 estados, Bahia, São Paulo, e estou no terceiro agora, Mato Grosso do Sul, há 10 anos, vou fazer agora. Então, essa é uma política adotada pela igreja desde a sua criação. Hoje está até demorando mais, eu estou há 10 anos aqui, o VAI já está há quase 12 anos. Da gente poder, eu já passei em vários lugares aqui no estado, em Campo Grande, em Nova Lima, bairro de São Conrado, Catedral da Fé, várias igrejas. Mas é bom que cada pastor que chega, ele chega acrescentando, renovando aquela igreja, contribuindo para o ganho de almas. E é muito importante. O segredo da Universal é a organização. A organização, o direcionamento. Por exemplo, for lançar um candidato, como você falou, todos seguem aquela direção. Não tem aquele negócio de sair 1, 2, 3, você sabe isso. Igual algumas igrejas, tem 3, 4 candidatos e acabam no final não elegendo nenhum, né? E aqui a gente segue aquela direção. Aquele que foi escolhido é aquele que todos vão apoiar e vão colocar toda a força, e veste a camisa. É igual uma família. Uma família unida, né? Não, mas é igual uma família. Você vê que a família tem aquelas divergências. Eu posso falar mal do irmão, o irmão pode falar mal de mim, mas ninguém fala de fora, que senão a gente se une e é todo mundo contra ele. É mais ou menos assim. E a gente tem a certeza que o maior objetivo é defender a obra de Deus, lutar pelos princípios da família e trabalhar para que a gente possa ter uma Campo Grande cada vez melhor. Nós colocamos o nome à disposição, escolhido por esse grupo, e eu tenho certeza que vamos colocar toda a força para dar o melhor e contribuir também nessa nova era que irá se iniciar através do próximo mandato para Campo Grande, para que a gente possa fazer Campo Grande se tornar uma das maiores potências do Brasil. E todo mundo descobrir o que é que Campo Grande tem, né? 8 horas, pontualmente, na cidade de Morena. Pastor Neto, eu quero agradecer a gentileza. Eu sei que você está com a agenda super corrida, né? Bastante atarefado, montar partido, montar campanha, É diferente pedir voto para os outros, organizar a campanha dos outros. A diferença de montar a nossa campanha é muito mais complicada. Tenho certeza que você está atravessando e tenho certeza que vai ter... Uma fase de adaptação, né? Aprendizado. Vai ter sucesso nessa sua nova empreitada. Mas se eu deixei de perguntar alguma coisa, algo que seja interessante para o seu projeto, para a igreja, fique à vontade para expor agora. O importante é ficar, que todos sabem, é o seguinte: o Gilmar da Cruz, ele é vereador, ele continua no Partido Republicanos, é uma pessoa que nós temos muito respeito e carinho, amizade. Algumas pessoas, a princípio, não entenderam, mas da mesma forma que quando ele substituiu também o Reginaldo lá atrás, muitos não entenderam a princípio. Mas tudo que é novo traz uma resistência, algumas pessoas podem não compreender ou ter algum tipo de dúvida, mas com o tempo vai ser esclarecido. A instituição Igreja Universal do Reino de Deus, aqui presidida e direcionada pelo bispo Carlos Cucato, ele é uma igreja que nós temos quase 60 e poucos templos aqui na capital, e é uma instituição que foca em ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. E trabalha no social de forma muito forte e sabe em todo o Brasil a organização para que possa ter pessoas para representar. Não só a igreja, mas a bandeira da classe evangélica, conservadora e tudo aquilo que for de bom para o nosso município, nós vamos estar lutando para defender e brigar, para evoluir, trazer novas ideias. Estive em Brasília há pouco tempo agora, conversando com alguns deputados federais, já que nós não temos deputado federal do Republicanos, mas como ganhar recursos, investimentos para trazer para o Estado através, de repente, de outras formas. E é de suma importância esse aprendizado. Começamos a fazer a faculdade de gestão pública. Eu tinha trancado, eu reabri ela, gestão pública, para que a gente possa estar contribuindo com propriedade, não de informações, mas para que a gente possa estar lá e ser decisivo, estudando bastante a lei orgânica do município, projetos, participando de tudo aquilo que tenho ido para a Câmara assistir às sessões, para saber como é o ambiente lá dentro. É de suma importância isso. Conversado com vereadores de vários partidos, para entender melhor as maiores dificuldades, e a gente vai passar por um processo de renovação muito grande na capital. E temos que estar preparados para isso, e se Deus permitir e nós chegarmos lá, a gente vai ser um vereador atuante, mas de forma equilibrada. A gente pode ter nossos posicionamentos sem precisar arrumar confusão com ninguém. E dessa forma a gente vai
assumir lá um posicionamento que seja para brigar pelo povo e de a forma que a gente consiga ajudar o povo. Se há uma confusão com com outro lado. Com o outro lado, eu não vou conseguir aprovar os projetos ou até dessa forma eu não vou conseguir ajudar aquelas pessoas que mais precisam. Né? São 8h03. Quero agradecer mais uma vez a sua gentileza, a assessoria. Obrigado pela... E a gente está à disposição aqui, sempre que tiver projetos, pode mandar para a gente colocar no site alguma agenda interessante. A gente passa o contato do site sem... para noticiar mesmo as notícias políticas. Nosso site é para isso, para a gente dar apoio aos projetos, às atividades que as nossas lideranças políticas, culturais, artísticas, elas têm. Então nosso site está aberto para sua assessoria encaminhar as notícias relativas à campanha e às atividades. Tá certo? Pronto. Gostaria de agradecer a você, Mariana, e toda a equipe, e também convidar a você conhecer o nosso novo diretório lá também. Queria aproveitar aqui e mandar um abraço para o deputado Antônio Vaz e presidente do Republicanos, e deixar você que está nos assistindo aí, nos ouvindo através da programação, para que nos procure, você que de repente deseja disputar o pleito eleitoral de 2024, as portas do Republicanos estão abertas para que você possa participar desse processo que vai acontecer em 2024. Obrigado. 8h04. A gente volta amanhã com Hilton Acosta falando sobre a liberação da maconha. Amanhã vamos fazer um debate. Essa é uma bandeira que o Hilton Acosta tem há muito tempo. E eu fiz uma provocação para ele, liguei para ele, falei, agora está na hora de vir aqui no programa. Ele vai vir, vamos fazer uma discussão nacional amanhã. Obrigado, pastor, até a próxima, se Deus quiser, que não demore muito. 8h05, a gente volta amanhã, portanto, com uma nova entrevista para vocês. Beijos no coração. Bom dia, com alegria. Nova 106 FM. A sua melhor manhã é aqui. Bom dia 106. Esta é a sua ZYT 607. Canal 292. Rádio Nova Atalaia 106.3. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A mais ouvida da região. Nova Atalaia 106. Estamos de volta com a melhor programação do seu rádio. Nova 106 FM.